Na verdade, infecção urinária é o que nós mais atendemos no consultório de nefrologia. Ela é, no mundo, a terceira causa de atendimento, só perde para infecções respiratórias e gastrointestinais. Eu acho que é um problema bem recorrente, assim. Tem bastante mulheres, principalmente, que a gente ouve falar que tem infecção urinária, né? Ela acontece tanto em homem quanto mulher e também em qualquer faixa etária. A gente pegar do nascimento até antes dos 2 anos, a maior incidência é em crianças do sexo masculino, porque por muitas malformações que tem nessa idade. Depois, pré-escolar e na juventude, prevalece nitidamente as mulheres, principalmente quando entra na mulher jovem, que começa a vida sexual ativa, então o número de infecções urinárias aumenta muito e dos homens praticamente não tem. Começa a aumentar acima dos 50 anos no sexo masculino porque começa problema de próstata, começa a ter hiperplasia prostática e o risco de uma infecção urinária, uma prostatite é muito alto. Sempre acompanhei bastante porque eu tive bastante infecção, né? Olha, agora na gravidez, no final, na reta final, tá melhor. Mas no início foi bem complicado. Eu tive desde os 3 meses desde quando eu nasci, bem dizer. Sempre tive com problema com infecção urinária. Pelo menos 50% das mulheres na vida vai ter uma infecção urinária. Tem os sintomas clássicos, que é ardência para urinar, a gente chama de disúria, né? Uma frequência aumentada de querer urinar, né? Uma urgência miccional, a pessoa não consegue segurar a urina e tem que ir correndo para o banheiro, né? Então, isso aí são sintomas de uma infecção urinária baixa, de uma cistite. Muitas pessoas acham que o odor da urina ou a cor da urina necessariamente seja uma infecção urinária. Nem sempre, às vezes isso é feito de alimentos que se come, que pode alterar o odor da urina, ou até de desidratação, pouca ingesta de água, isso também é muito frequente. Infecção urinária eu já tive e tratei com antibiótico. Eu tive na gestação e agora faz 1 ano mais ou menos que eu tive. Então, às vezes ela não trata e essas infecções que são limitadas à bexiga, elas podem ascender e ir para os rins e ter uma pielonefrite que é uma infecção grave. Aí não são só aqueles sintomas. Aí tu pode ter febre, pode ter dor lombar, pode ter calafrios, e isso é uma urgência médica. Não tratar isso corre o risco que a gente chama de uma septicemia, uma infecção generalizada decorrente de uma pielonefrite não tratada. O porquê das infecções urinárias serem muito mais comuns em mulheres? Isso é por uma questão da anatomia feminina. O final do aparelho digestivo das mulheres é muito próximo do final do aparelho urinário. Então, frequentemente existe migração de bactérias de um compartimento para o outro e isso pode ocasionar infecções urinárias. E as bactérias que acometem a bexiga, então cistite e pielonefrite, elas são provenientes da flora fecal, que contaminam o introito vaginal e também o introito da uretra. E é isso que faz com que as mulheres tenham uma frequência maior por ter uma uretra curta, né? Então, enquanto os homens têm uma uretra maior, as mulheres têm uma uretra curta, então fica em um ambiente mais úmido, diferente da maioria dos homens. Existe até trabalhos mostrando que homens circuncisados têm menos infecção urinária que homens não circuncisados. Então, que cuidados básicos ajudam nesse contexto na prevenção? Primeiro, tomar bastante água e evitar ficar muito tempo com a bexiga cheia. Quanto mais tempo alguém fica com a bexiga cheia, mais tempo as bactérias têm de se multiplicarem e acabarem, né, determinando um processo infeccioso. Medidas preventivas, né, assim, para ter infecções urinárias, de cistite comum em mulheres, assim, primeiro uma ingesta adequada de água, tá? Depois não trancar, a mulher tem muita mania de ficar trancando para ir ao banheiro e fica com a bexiga distendida e demora para urinar. A minha neta é uma que tem seguido de infecção urinária. Até inclusive, se eu não tomo muita água, eu sinto dor assim no rim. Então me dá uma diferença bastante se eu não tomo água. O meu corpo pede para mim tomar água, se eu não tomo. Eu sinto uma diferença bastante. A outra coisa é urinar pós-coito, né? Também é algo que melhora muito.
É muito mais fácil alguém ter uma infecção urinária por ficar muito tempo sem fazer xixi do que por utilizar um banheiro que não tenha condições ideais. Então, o fato de não ter um banheiro impecável não pode ser uma justificativa para não esvaziar a bexiga. Muito mais perigoso deixar de fazer xixi do que fazer xixi num banheiro fora de casa. Existem alguns mitos que até há pouco tempo se acreditava, mas não existe nada provado, que é a questão da higiene. Que a higiene tem que ser feita de frente para trás e não de trás para frente. Não tem nada relacionado, provado com isso. Mas, se nós formos pensar, o risco de contaminação de uma higiene feita de trás para frente é maior que um risco de contaminação da higiene feita da frente para trás. Outras coisas também, cranberry, suco de cranberry, né, que preveniria infecções urinárias de repetição. Alguns trabalhos feitos não comprovam essa relação. Mas, como é algo ainda polêmico também e não faz muito mal à saúde, é uma tentativa, nem todo mundo vai responder a isso, né? Nos pacientes pós-menopausa, existe uma diminuição da secreção vaginal, existe um ressecamento vaginal. Então, esse ressecamento pode trazer sintomas e também pode ter uma alteração da flora vaginal. Então, o que se recomenda pós-menopausa é o uso de creme de estriol intravaginal. Uma outra coisa que acontece nos pacientes mais idosos, mais velhos, é uma dificuldade no esvaziamento da bexiga. Então, às vezes, não consegue esvaziar bem, pode ter resíduo vesical, tá? E esse resíduo vesical fica ali um caldo de cultura para a formação de infecções urinárias provenientes aí. E para isso, às vezes, existe fisioterapia pélvica.